Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai iniciar o nosso estudo sobre a espectrometria de massas. Nessa aula, nós vamos ver especificamente uma introdução, onde eu vou falar um pouco da história do equipamento, vou falar do equipamento e dos fundamentos da técnica e um pouco da instrumentação. Eu vou discutir com vocês sobre a instrumentação, tá? Então, essa aula foi dividida da seguinte forma. Vou iniciar com uma introdução, depois eu vou falar da instrumentação, e aí na instrumentação, que é onde eu vou discutindo em cada etapa, em cada parte do equipamento, eu vou mencionar um pouco da fundamentação física envolvida naquela etapa. Então, o que eu vou focar também? Eu vou focar na fonte de íons, né, que é a etapa de ionização, onde eu vou falar da eletroionização e comparar com a ionização química, a ionização por eletrospray e a ionização por dessorção de matriz com laser. Em seguida, eu vou falar dos analisadores de massa, onde eu vou abordar mais profundamente, eu vou falar um pouco mais sobre o quadrupolo e o time of flight, né, tempo de voo, e mencionar apenas sobre o orb trap. Vou deixar para vocês ali alguns vídeos no final para vocês poderem assistir, se vocês assim desejarem, tá? Bom, primeiro sobre o primeiro espectrômetro, né? Quais são, o que é que a gente considera como os primórdios da espectrometria de massa? É o experimento do J. Thomson. Vocês lembram dele? Acredito que sim, né? Que o primeiro instrumento foi, vamos dizer assim, a semente para a espectrometria de massas foi o estudo feito por Joseph John Thomson, que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do elétron, né, e por provar que o elétron era uma partícula. Né? Então, o primeiro instrumento a separar íons pela relação massa-carga foi construído por ele, né, quando ele estava estudando a condutividade elétrica por gases. Tá? E assim, dessa forma, ele conseguiu descobrir justamente a relação entre a massa e a carga. Enfim, quando vocês estudaram ali o modelo atômico, vocês viram o experimento de Millikan, que Millikan conseguiu descobrir qual que era a carga do elétron. Tá? Bom, então, né, na tentativa dele entender as descargas elétricas em gases e analisar as espécies carregadas envolvidas em fase gasosa, né, então a obra dele levou à descoberta de átomos isótopos e, portanto, ao seu reconhecimento como pai da espectrometria de massas. Interessante, né? Então aqui tem um exemplo, né, do primeiro espectrômetro de massas que foi construído por ele, né? Então aqui é apenas de forma esquemática, né? Aqui você tem no A você tem ali onde seria como se fosse uma fonte dos íons que seriam produzidos ali, né? Então você tem aqui a fonte dos íons, tem um colimador. O colimador é um aparato que vai direcionar o fluxo de alguma coisa, né? Seja de luz, seja de íons que estão viajando em alta velocidade, né? E aí você tem aqui dois ou eletroímãs ou ímãs mesmo permanentes, onde esses ímãs irão desviar a trajetória destas partículas carregadas eletricamente, onde eles têm um desvio. De acordo com esse desvio é que é feito o cálculo da sua relação massa-carga, né? De acordo com a sua massa. Quanto maior a massa, menor o desvio que essa partícula carregada vai sofrer. Tá? Bom, aqui é a medalha, né? Medalha em honra a J. J. Thomson, reconhecido como pai da espectrometria de massas, oferecido pela International Mass Spectrometry Foundation, certo? Bom, então, uma breve introdução aos conceitos da espectrometria de massas, né? Antes de entrar diretamente nesse slide, eu gostaria de frisar por que a gente chama de espectrometria e não espectroscopia. Né? Qual a diferença entre essas duas palavras que se parecem tanto? A espectroscopia é a medida direta da interação entre a matéria e a energia. É o resultado que a matéria produz diretamente a partir da interação com a energia. Neste caso, o que nós estamos detectando? Nós não estamos medindo diretamente, nós estamos medindo o que nós gostaríamos, né, como aqui nos primórdios da espectrometria de massas,
o que nós gostaríamos de saber era a massa daquela substância, daquela molécula, seja lá o que for que você está analisando, né? Então, a gente gostaria de saber a massa daquela molécula. Porém, o que que acontece? Como as ligações químicas apresentam uma energia de ligação, a energia, você precisa fornecer uma energia para que o elétron seja arrancado. Então você tem essa espécie química de forma iônica. E eu vou explicar mais para frente como é que isso acontece. Então o que acontece é que se descobriu que estas... e aí o que acontece? Você veria aqui no detector apenas a massa. O que se esperava é que você visse apenas a massa da sua molécula. Porém, o que apareceu foram várias massas. Então, daí surgiu uma nova ciência para explicar esse fenômeno, por que que a gente estava vendo outras massas e não apenas aquela massa. Será que eram contaminantes? Então se descobriu que cada substância tem um certo padrão de espectro de massas. E a gente chama de espectrometria e não espectroscopia, porque a gente não está medindo diretamente o resultado da interação entre a energia e a matéria. Então a gente mede quando você envia uma energia para a molécula, ela se quebra inteira. Então você está medindo os pedaços dessa molécula, tá? Então aqui o que a gente vê no espectro de massas é como se ele tivesse acabado de passar por um corredor polonês, né, aquele chamado, né, entre aspas, de corredor polonês, que a gente faz às vezes na escola, né, aquela brincadeira. E aí o que acontece é que a molécula ela é despedaçada e você mede a massa destes pedaços, e de acordo com estes pedaços é o que nos traz as informações sobre a estrutura da molécula, tá? Então, primeiro, né, o composto ele precisa ser ionizado, e aí você precisa ter diferentes métodos de ionização, que foi como evoluiu a espectrometria de massas, tá? Os íons são separados na base da sua razão entre a massa e a carga. Então, digamos que você tem a molécula que tem aquela determinada massa, e se ela tem uma única carga, ou seja, ela perdeu um único elétron, então você tem a razão da sua massa dividido por uma carga elementar, que é a carga que ela perdeu, que é do elétron, tá? Se ela perder mais de um elétron, isso é um pouco mais difícil de acontecer, já que a energia de ionização para a perda do segundo elétron é bem maior do que a primeira, tá? Como vocês devem ter visto isso lá quando a gente estuda a energia de ionização na tabela periódica, né? Bom, então você precisa de uma técnica de separação de íons, né, para dar uma filtrada, para limpar um pouco. E por fim você tem que o número de íons correspondem a cada unidade de massa-carga que é registrado na forma de um espectro, tá? Isso significa que o que a gente observa aqui, ó, a intensidade, ela é proporcional à quantidade de partículas que foram formadas daquela determinada massa, tá? Então, o que que nós temos aqui? A massa da minha molécula e a massa dos pedaços, tá certo? A gente vai entender aqui, então percebam aqui nesse exemplo aqui de espectro. Essa é a cara do espectro, né? Já começo falando da cara do espectro, tá? Então aqui nós temos a nossa molécula que perdeu um elétron, se tornando então um cátion radical, certo? Então ele é um cátion com um único elétron, que é então um cátion radical. Esse cátion radical, como ele tem uma carga positiva, ele vai sofrer a interação com campos magnéticos e vai ser acelerado dentro de um tubo e ser detectado posteriormente, tá? Então, este pedaço aqui, ó, como você fornece uma energia para essa molécula, ela perde um elétron, o restante da energia ela utiliza para se fragmentar. E aí você tem vários caminhos de fragmentação, né? Então, por exemplo, aqui você pode ter este caminho de fragmentação, que vai formar o fragmento, por exemplo, o fragmento com razão massa-carga igual a 105. Aí você tem a perda de mais um pedaço deste fragmento aqui, de massa 77, né, porque perdeu esse fragmento aqui, né? Então, os fragmentos podem sofrer fragmentações sequenciais, né? Então, veja, esse aqui é o meu íon chamado de íon molecular, e ele gera caminhos de fragmentação, tá? A gente vai entender melhor esses caminhos de fragmentação mais para frente. Bom, vamos seguindo, então, como que é a instrumentação, como é que é estruturado, né? Baseado no que nós acabamos de ver, nós precisamos de um método de ionização,
e um método de separação, e depois vamos ter que detectar essas massas, tá? Mas antes de tudo, a gente tem que colocar a amostra lá dentro, tá? Então, tá aqui, aqui seria um diagrama mostrando, aqui seria o espectrômetro de massas, tá certo? Aonde nós temos alguma coisa vai ter que colocar a sua amostra lá dentro. Então, você pode ter uma injeção direta, você tem lá uma seringa onde você faz a injeção direta, como se fosse aplicar uma vacina mesmo no equipamento. E aí, o que vai acontecer? Você tem diferentes métodos de ionização. Mas antes, como que pode ser injetado? Então, pode ser feita por injeção direta ou pode ser a saída de um outro equipamento que é analítico. Por exemplo, você tem um HPLC, que é uma cromatografia líquida de alta eficiência, você tem a cromatografia gasosa ou você tem a eletroforese capilar. Na saída destes equipamentos, depois da sua amostra separada, se você tem uma mistura, por exemplo, você está analisando, por exemplo, um extrato de uma planta ou um medicamento, você utiliza aqui cromatografia líquida de alta eficiência, ou você está analisando uma outra amostra de síntese, seja lá o que for, um óleo essencial, você vai utilizar a cromatografia gasosa. E aí, na saída destes equipamentos, depois das amostras separadas, em diferentes momentos, eles vão entrar aqui no equipamento. Então, aqui nós vamos ter o quê? A sua amostra vai ser ionizada. Essa ionização pode acontecer por diferentes métodos de ionização, né? Aqui é onde vai ter a fonte de íons. E você tem um método, aí você tem o método da ionização por elétrons, tá? Ou eletroionização, ou você vai ter a ionização química, ou, né, nesse caso aqui, são utilizadas principalmente para cromatografia gasosa, tá certo? Porque você já tem a sua amostra no estado gasoso. Quando você tem amostras que são muito polares, que têm um ponto de ebulição extremamente alto, né, que elas são sólidas na temperatura ambiente, né, então é mais difícil de você conseguir colocá-las no estado de vapor. O que você utiliza então? Uma outra técnica, um outro método de ionização, que é por ionização por electrospray, tá certo? Vou mostrar também mais para frente o que é. Aí você tem a, a ionização química à pressão atmosférica e você tem a ionização à pressão atmosférica, né? Enfim, esse outro método de ionização que agora eu não me lembro da sigla, enfim, não me lembro, né? Acho que APLI é por laser esse daqui, né? Não é APPI, é APLI, que é por laser, tá? Então, a ionização a laser à pressão atmosférica. Acho que eu coloquei errado aqui. E esse daqui é uma dessorção de matriz por laser, tá? Vou mostrar também isso aqui para vocês, tá? Aí, em seguida, depois que os íons são produzidos aqui, um detalhe, todo o equipamento ele está isolado, tá certo? Ele está isolado do meio externo, então é um sistema isolado, não troca nem calor nem matéria com o meio externo, e você tem uma bomba de alto vácuo, né, que é chamada de bomba turbomolecular, tem um alto fluxo de sucção para que você tenha um vácuo aqui muito potente, de maneira que os íons produzidos aqui, eles possam viajar em alta velocidade sem se chocarem com nenhum gás que porventura esteja aqui, tá? Aí você tem aqui, na próxima etapa, depois da ionização, você tem o analisador de massas. Aí você tem o analisador de quadrupolo, de tempo de voo, né, time of flight, e temos vários outros, mas eu vou mencionar apenas esses três aqui, tá? Dando foco mais para esse daqui, o quadrupolo, que é o que mais é utilizado, que é inclusive o que a gente tem no nosso departamento de Química aqui da UDESC, e Time of Flight, que também é um bastante comum, que é utilizado principalmente quando você utiliza a Electrospray Ionization, né, ESI, tá? Depois que os íons saem daqui, né, desse analisador de massas, né, então é onde são os íons filtrados, eles são separados, né, e eles vêm para aqui, para o detector. Daí o detector eu não vou abordar, porque isso aqui vocês veem na parte de química analítica instrumental, então mais detalhes vocês vão ver por aqui, tá? Eu abordo sobre esses tipos de esses métodos de ionização e quadrupolo, porque é o que a gente mais utiliza e às vezes faz a diferença na hora de analisar o espectro, tá? Bom, vamos lá. Então, primeiro, né, a injeção da amostra. Então, normalmente,
os espectrômetros de massa são utilizados acoplados a técnicas de separação, como eu falei, né? Então você tem aqui um HPLC, um cromatógrafo gasoso, eletroforese capilar. Então aqui tem um exemplo, né? Um esquema aqui, uma figura demonstrando que nós temos um, um uma cromatografia líquida de alta eficiência, um cromatógrafo líquido de alta eficiência, tá certo? Então temos aqui todos os líquidos, enfim, os fluxos, as bombas de fluxo aqui, aí você tem a coluna cromatográfica. Na saída da coluna cromatográfica, você tem o espectrômetro de massas, tá certo? Aqui tem inclusive um desenho esquemático que é do quadrupolo. Eu vou mostrar para vocês o que é isso, tá? E aqui nós temos um esquema para a cromatografia gasosa, tá? Então temos aqui a injeção da amostra, um fluxo de gás aqui inerte, certo? Aí temos a coluna aqui, capilar, e a saída da coluna, então nós temos aqui parte desse fluxo indo para também é um esquema de um duplo quadrupolo visto de outro ângulo, né? Aqui você está vendo de lado, aqui você está vendo de frente, né? Então, o que acontece aqui é que você tem o espectro o espectro de massa, tá? Não, desculpa, aqui é o cromatograma, tá? Aqui é o cromatograma, daí no software você pode clicar em cada pico e você pode ver o espectro de massas de cada, que ele faz um monitoramento em tempo real, tá? Então você pode clicar em cada tempo aqui, ó, isso aqui é a intensidade do pico aqui, do sinal do cromatógrafo, em função do tempo, tá? Então você pode clicar em cada tempo aqui e ver o espectro gravado numa outra dimensão, numa terceira dimensão aqui, tá? Desse gráfico aqui que não está mostrando, assim como está mostrando aqui, ó, você tem o tempo e você tem o espectro de massas para cada tempo aqui, tá? Bom, a espectrometria de massas é bastante útil na identificação de substâncias conhecidas, onde se compara o seu padrão de fragmentação com bibliotecas embutidas no próprio equipamento. Você pode comparar e você consegue ter uma noção de com que aquilo ali se parece, né? Então o equipamento te dá as proximidades, né? A similaridade de espectro com os compostos já conhecidos. Porém, quando se analisam substâncias desconhecidas, as informações de massas do íon molecular e fragmentação, você vai conseguir elucidar de forma mais eficaz quando você associa estas informações com as informações obtidas no infravermelho ou num RMN, tá? Então, que a gente também vai aprender aqui nessa disciplina. Então, vamos iniciar pelos métodos de ionização. O que nós temos aqui, tá? Primeiro a gente vai falar da eletroionização, como que ela funciona. Então as moléculas elas são bombardeadas na fase gasosa, enfim, elas têm que estar na fase gasosa, não pode estar na fase líquida, tem que estar na fase gasosa, e elas vão receber um fluxo de elétrons aqui, ó, que quando a molécula passa por aqui, ela vai receber esta energia em eletronvolts, tá? Aproximadamente em torno de 70 eletronvolts, e os elétrons das ligações, ou eu vou mostrar também para vocês em que âmbito que acontece que o elétron é ejetado, se é dos orbitais não ligantes, se é dos orbitais sigma ou dos orbitais π, e a gente vai entender da onde que ele é ejetado, isso também faz a diferença. Bom, então o que acontece? Com o impacto dos elétrons, né, ou a energia em eletronvolts fornecida, um elétron é removido, formando então o que eu falei para vocês, que é o cátion radical, né, conhecido também como íon molecular. Ele possui a massa da sua molécula, que é detectada lá no final do equipamento e aparece no espectro, para a gente calcular ali a fórmula molecular. Então, como o potencial de ionização de compostos orgânicos, né, de ligações químicas, ela é menor do que 15 eletronvolts, então, imagina, você fornece geralmente 70, 50, 40, varia, você pode controlar a quantidade de energia em eletronvolts que você fornece, né? É como se fosse um feixe de elétrons aqui, que a sua amostra vai atravessar e ela vai absorver parte dessa energia. Então, 15 eletronvolts aproximadamente é responsável ali pela ejeção do elétron. O restante, todos os outros 55, né, vai ser utilizado é dissipada pela molécula, que já está numa alta energia, por estar no estado gasoso, né,
e ela vai ser dissipada e as ligações vão ser quebradas, tá? E aí vocês vão ver que as ligações vão ser quebradas em pontos específicos, elas não se quebram de qualquer jeito, tá? Em alguns casos, a fragmentação é bastante pronunciada e o íon molecular não é detectado. Então, isso acontece quando a sua molécula ela não é muito estável, ela não estabiliza com facilidade uma carga positiva. Então, o que ela faz? Ela já se despedaça facilmente. Já quando você tem, por exemplo, um sistema de ressonância, esse elétron que ficou ali desemparelhado, ele vai ser estabilizado pela ressonância. Você tem um radical, né, e uma molécula com uma carga positiva. Seguindo, então, outro método de ionização, lembrando que esse método, que é o método de eletroionização ou ionização por elétrons, é a que vamos utilizar, que a gente vai discutir com frequência aqui nessa parte de espectrometria de massas, tá? Porque é que a gente utiliza no nosso departamento de química da UDESC. Mas tem outros métodos, como a ionização química. Então, aqui no lado tem um esquema para a gente poder comparar um método e outro método. Bom, primeiro, no método de ionização química, diferente da eletroionização, você não ioniza direto o feixe de elétrons aqui, no caso da eletroionização, ele é incidido direto na sua amostra. Então você ioniza a sua amostra, tá? Na ionização química, você tem um gás, tá? Que vai servir como coadjuvante ali, né? Um gás reagente. Normalmente você usa butano, isobutano, amônio, enfim. Você vai utilizar um outro gás que é introduzido na fonte ionizada. Então você tem aqui, ó, junto do fluxo da sua amostra, você tem o fluxo do gás que vai reagir. É ele que vai ser ionizado, e aí você, então, ionizando o seu gás, ele reage no estado, na fase gasosa, né, com a sua amostra, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Nestes casos, você consegue ter uma maior precisão do, do íon molecular, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você não tem muita fragmentação, né? Neste caso da ionização química, você quase não tem fragmentação, se você comparar com a eletroionização. Então, na eletroionização aqui, você tem toda essa fragmentação para essa molécula aqui na figura, por exemplo. Já no caso da ionização química, você não tem praticamente, ou não tem a ionização, tá? A fragmentação. Só que o que acontece? Por que essa ionização química é importante? Porque, às vezes, na eletroionização, você não consegue detectar o pico do íon molecular, por exemplo. Tá? Ele fica muito baixo. Aqui ele dá para ser visto muito bem, tá? Ele está muito bem notado aqui, mas às vezes você não consegue notar, ele é muito baixo. Tá? Então, o que acontece? No caso da ionização química, você às vezes consegue detectar, mas você vai ter aqui, ó, picos a mais que vão ser da reação da sua molécula com o gás que foi reagente, tá? Outros métodos de ionização é a, a ionização química à pressão atmosférica, tá? Temos a ionização por laser à pressão atmosférica e aquela que eu falei, eu me confundi na realidade, aquela APPI é a fotoionização, tá? À pressão atmosférica. Então temos todas essas outras formas de ionização, tá? Outra que é utilizado para quem trabalha principalmente com HPLC, né? Provavelmente ali na Univille deve ter, é a ionização por electrospray. Como é que funciona o electrospray? Imagine que você tem, então, a sua amostra, ela tá em solução, tá certo? Essa solução, então, que é líquida, e você tá utilizando ela em solução justamente porque a sua amostra ela não tem um ponto de ebulição muito baixo, é bastante alto. Então, se você aquecer muito, você pode detonar o seu equipamento, né, de cromatografia gasosa, ou simplesmente a amostra ela não funde, ou ela sequer funde, ou não entra em estado de vapor, né? Ela pode degradar a amostra, porque a temperatura que ela entraria no estado de vapor seria muito alta, devido à sua polaridade, ligações de interações intermoleculares de ligação de hidrogênio, enfim. Então, a gente, por isso que a gente utiliza a eletrospray. Então, a amostra que vai estar em solvente, que é normalmente o solvente volátil, tá certo? Ela vai entrar na fonte de íons
através de um tubo capilar. É uma agulha de uma seringa, praticamente. Ela é de aço inoxidável, né? Ela não pode oxidar, porque, enfim, está passando uma série de coisas aqui, né? De compostos orgânicos, então ela tem que ser inoxidável. E, e o que acontece? Ela vai ter um potencial aqui, tá? Diferente do potencial daqui, da onde vai ser o colimador do fluxo, tá? Então vamos lá. Esse tubo capilar de aço inoxidável, envolvido por um fluxo coaxial de um gás nebulizador, tá certo? Que vai estar aqui, beleza? Então, a extremidade do capilar é mantida em um potencial elevado, tá? A um contra-eletrodo. Você tem então aqui, ele está carregado positivamente e você tem o seu contra-eletrodo aqui carregado negativamente, de maneira que a sua solução ela vai ser atraída por esse outro, por essa outra placa, tá certo? De maneira a formar, tenho um videozinho que eu vou deixar ali para vocês explicarem, recomendo que vocês assistam. A diferença de potencial entre a agulha capilar, aqui, entre o capilar e esta placa aqui, é de em torno de, ali, na ordem de 5 kV por centímetro, certo? Então, com a evaporação do solvente, ela vai formando microgotículas. Então, como está baixa pressão, baixíssima pressão, ela vai evaporando. Conforme ela vai evaporando as gotículas, né, elas vão diminuindo os seus volumes, né? Então, aqui a gente tem aerossóis que são formados aqui, devido a essa atração eletrostática entre as duas placas, né? Então, vai formando-se aqui o aerossol, certo? Por isso que fica tipo um spray mesmo, assim. E então o solvente vai evaporando e até que você tem a, a repulsão eletrostática entre as partículas, entre as moléculas ali dentro, tá? Causa uma chamada explosão coulombica. Porque o que acontece? A gotícula começa a diminuir tanto que as moléculas que estão carregadas positivamente começam a repelir umas às outras, de maneira que você tem uma explosão coulombica, e aí isso libera os íons para a fase de vapor. Esses íons, então, vão, né, viajar aqui nesse tubo e vão passar, então, para os analisadores de massas, certo? Então, aqui tem, na sequência, tem dois vídeos que eu deixei aqui para vocês, tá? Que você tem os links aqui que vocês poderão assistir, tá? Então, recomendo que vocês assistam esses vídeos, né? Principalmente esse daqui, foi feito num laboratório de física mesmo, mostrando esse fenômeno, tá? E essa técnica de electrospray, então, foi desenvolvida pelo professor da Universidade de Yale, que ele foi professor ali isso foi no ano de 1940, né? Ele ganhou o prêmio Nobel em 2002, tá? Pelas contribuições dele no desenvolvimento dessa ionização, desse método de ionização, e o que ele falava em relação a esta técnica, esse método de electrospray, era que electrosprays, que eram wings for molecular elephants, tá? Então, para macromoléculas, essa técnica foi fantástica, porque ela conseguia analisar moléculas de alta massa molecular, certo? A outra técnica de ionização é a técnica de Maldi, tá? Essa técnica de Maldi significa Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, tá? Isso significa Maldi. Então, um laser é apontado numa placa, é esta placa aqui, né? Eu já visitei um laboratório que trabalha com análises. Isso aqui, normalmente, eles utilizam essa técnica para análises de peptídeos e proteínas, né? São macromoléculas, tá? E aí tem uma microcâmera apontada para essas, para essas, para esses círculos aqui, né? Cada círculo aqui vocês podem ver que está associado a uma letra e um número, tá? Então a pessoa que está analisando, ela vai colocar uma gotinha da amostra aqui e ela pode fazer análise por muito tempo daquela amostra, né? Então então a pessoa vai com o joystick, tipo como se estivesse jogando videogame,
e aí a câmera vai apontando, através da câmera você consegue ver se tem amostra ali ainda naquele ponto, tá? Aí o que que você faz? Você aperta o ponto do joystick e você atira o laser. Você atira o laser, você vê que o ponto, você vê na câmera do equipamento que aquele ponto fica branco, tá? Bom, daí o que que acontece? Acontece a dessoção assistida, né? Da amostra que está presa na matriz e acontece consequentemente a sua ionização. E como está em baixa pressão ali, né? Está em alto vácuo, então a amostra vai para os analisadores de massas, né? Então você ioniza através do laser, que é uma ionização que ocorre através da emissão de um laser a 337 nanômetros, né? Então é um laser ultravioleta. E da mesma forma que no caso da Electrospray, você tem, né, isso aqui é metálica, é uma placa metálica, tá? E ela está com um potencial, uma carga positiva, né? Então você tem um potencial positivo aqui, um potencial negativo, então os íons com carga positiva serão atraídos para a direção que está os analisadores de massa, tá? Aqui uma animaçãozinha para vocês verem como é que acontece isso, né? Então o laser é apontado e a sua amostra que é ionizada e dessorvida e vai na direção do detector, tá? Aí tem também mais dois vídeos que vocês podem assistir se vocês quiserem, tá? É bastante interessante vocês verem. São vídeos produzidos pelas próprias empresas que fabricam esses equipamentos. É um vídeo promocional, né, promovendo, né, esses equipamentos e mostrando como que funciona uh, trocando em miúdos, né, em termos moleculares, tá? Aqui é um gráfico que mostra qual tipo de método, qual método de ionização é mais adequado para os tipos de amostra. Então, você tem um conjunto de compostos que tem baixa massa molecular e baixa polaridade, o ideal é que você utilize a eletroionização, né? Então, conforme você vai aumentando a polaridade e a massa molecular, a eletroionização já não é mais tão eficiente, tá? Isso vai ficar claro, talvez, quando eu mostrar ali os analisadores de massa, tá? Então, o que acontece é que você vai aumentando a massa molecular e a polaridade, né? Então, você pode utilizar aqui, ó, a APLI, né? Que é a ionização por laser, a pressão atmosférica, a ionização química, a pressão atmosférica, e a fotoionização, a pressão atmosférica, que tem essa faixa aqui de massa molecular e polaridade. Já a ionização por eletrospray, você pode ter moléculas de alta polaridade e de alta massa molecular, né? Como disse lá o professor que ganhou o prêmio Nobel, que desenvolveu esse método aqui, né? Asas para elefantes, né? Essa eletrospray, asas para moléculas elefantes, tá? Moléculas muito grandes e pesadas. Então vamos chegar agora nos analisadores de massas. Bom, primeiro falar sobre o analisador de quadrupolo ou quadripolar, né? O que é isso? São 4 barras, normalmente, né, o mais simples, né, são 4 barras, tá? Que você tem ali, então, ele é o mais barato, é o que a gente utiliza aqui no nosso laboratório, ali no LAI, né? E aqui na UDESC. Então, ele é formado por 4 cilindros paralelos ou em seção hiperbólica, que tem comprimentos em torno de 100 a 20 milímetros, tá? Ele é pequeno, ele cabe na palma da mão, assim, ele não é muito grande. E, bom, a análise matemática é bastante complexa, né? Envolve uma série de fatores físicos aí, aonde você tem o quê? Você tem uma voltagem de corrente contínua, que é modificada por uma voltagem de radiofrequência aplicadas nos tubos, tá? Nesses tubos. E o que acontece é que os íons, que são formados lá na fonte de íons, né? Nos diferentes métodos de ionização, ele vai entrar aqui no quadrupolo e ele vai fazer esse movimento de parafuso aqui, né? Ele vai fazer esse movimento aqui de parafuso, né? Só que o que acontece? Se você observar aqui, ó, quando as diferentes massas, né,
fazem com que somente as massas específicas é que vão atravessar esse quadrupolo e vão chegar ao detector. Massas muito altas ou muito pequenas, eles vão adquirir uma vibração, né? Elas vão entrar numa frequência de giro ali muito diferente da que dos limites, né, superior e inferior que esse quadrupolo é capacitado. Então, por isso que acontece isso, né? Vocês vão ver aqui esse íon passa direto e vai para o detector. Os íons mais pesados, eles se chocam nas barras e os muito mais leves acabam saindo fora do quadrupolo, tá? Então, esse é o mais simples, esse é o mais barato e esse é o que é utilizado para direcionar o fluxo de íons que são produzidos para o detector. Esse aqui, então, é o analisador de massas por tempo de voo, tá? Então, é eles que fazem com que o detector possa identificar qual é a diferença entre as massas. Olha só, isso aqui é bem legal, tá? Por que chama analisador por tempo de voo? Já explico, é assim, ó. Os íons eles são acelerados por um potencial V. Se aplica um potencial, então todos os íons são produzidos ao mesmo tempo e eles vão ser acelerados até a entrada desse tubo aqui e eles vão viajar numa trajetória de distância L, tá? Todos eles vão chegar com a mesma energia cinética. Vamos lá. Então, eles são acelerados aqui antes de chegar neste tubo, que é onde é o analisador de time of flight, tá? Então, todos os íons entram no analisador de tubo. Todos que entram têm exatamente a mesma energia cinética, tá? Que é dada por a carga vezes o potencial, que é a energia, fazendo o cálculo matemático aqui, né, um rearranjo, a energia cinética é 1/2 de mv quadrado, e também é a carga vezes o potencial. Então, os íons de massas diferentes, terão velocidades diferentes, tá certo? Então, veja, os íons que são menores, todos eles têm massas diferentes, mas eles vão chegar aqui com a mesma energia. Eles chegam com a mesma energia. O que vai diferenciar eles? A massa. Então, para que a energia seja a mesma, aqueles que têm massa elevada, você vai ter que diminuir aqui a velocidade. Então, ele tem uma velocidade mais baixa. Aqueles que têm massa menor, você vai ter que aumentar aqui, né? Para que este valor permaneça igual para todos os íons que entram ali, tá? Então, a velocidade é dada pela distância pelo tempo. Se você rearranjar aqui, ó, se você substituir essa velocidade aqui, você vai chegar numa equação, né? Sendo que o comprimento aqui do tubo é único para todos, então todos eles vão viajar aqui. E aí é o seguinte, a relação massa-carga, então, quando você faz a substituição aqui, aí você bota o potencial, enfim, você coloca a massa, desculpa, essa carga Z vai para baixo, tá? Enfim, você faz aqui você vai chegar nessa expressão. Depois vocês podem fazer aí a dedução, é porque eu não fiz a dedução, porque a gente não vai fazer cálculo nenhum sobre isso, né? Só para vocês entenderem o fundamento mesmo. O que nos importa? A razão massa-carga, tá? A razão massa-carga é dada, então, em função do potencial vezes o tempo dividido pela distância, tá? Então, é isso que vai acontecer. Aqueles íons que têm massa menor vão chegar primeiro ao detector, tá certo? Então, esse tempo o tempo entre a entrada e a saída, né? Entre a entrada no tubo e a chegada no detector, é o que o equipamento vai entender, vai poder diferenciar para chegar na razão massa-carga, tá certo? E aí, então, você tem este analisador de massas aqui, é um analisador que tem alta sensibilidade, alta precisão, muito maior do que o quadrupolo, certo? Aí aqui eu coloquei na sequência 2 vídeos que vocês podem assistir também, mostrando cada um dos dois analisadores de massas, tá? Aqui provavelmente esse vídeo vocês não vão conseguir assistir, eu vou tentar arranjar outro e coloco no comentário desse vídeo aqui, tá?
Então esse aqui é o analisador de quadrupolo, tá? Tem um videozinho mostrando como é que é, uma pessoa explicando, claro que está em inglês, mas as animações vão ajudar vocês a compreenderem. E eu vou arranjar um outro vídeo mostrando sobre o analisador de tempo de voo, por tempo de voo. Além disso também, vou colocar para vocês os dois vídeos para vocês observarem o chamado Orbitrap, tá? Que é os íons, eles giram em torno de um de um tubo ali, eles giram em torno e geram uma radiofrequência, né? E aí vocês conseguem, e o equipamento faz uma transformada de Fourier para gerar o espectro, tá? Então tem esses outros analisadores de massas aqui, que como a gente não tem esses equipamentos aqui, eu não vou explicar, né? E assim, bom, a gente fecha aqui esta aula de fundamentos e instrumentação para espectrometria de massas, e na sequência a gente vai ver sobre para o entendimento, a compreensão de como é formado o espectro e os métodos de como que são feitas as fragmentações, né? Como que ocorrem as fragmentações das moléculas dentro deste tubo, certo? Um abraço então para vocês e até a próxima aula.